Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu estou nesta série, às terças-feiras, e o título que eu dei para essa série é Para Pessoas Comuns. Na verdade, a gente intitulou como segunda temporada, porque eu preguei esta série já no ano passado, para pessoas comuns, e nessa série eu falei sobre os 12 discípulos que andaram com Jesus, né? Homens comuns. Jesus escolheu homens normais para andar com ele, porém homens que fizeram coisas extraordinárias, mas eram homens comuns, normais, como eu e como você, com seus erros, falhas, com suas personalidades e características, muitas vezes que precisavam ser moldadas pelo Senhor, né? Mas Deus usou a vida deles. E eu decidi fazer essa série para pessoas comuns, capítulo 2 aí, e eu decidi falar sobre 12 mulheres, né? A gente falou sobre 12 homens, os 12 discípulos, apóstolos que andaram com Jesus, e aí eu decidi pegar 12 mulheres na Bíblia, que foram mulheres comuns, porque eram pessoas como eu e como você, mas que fizeram coisas extraordinárias, né? Que marcaram a vida de pessoas, marcaram gerações e ainda marcam as nossas vidas, né? E eu acho que é muito legal, porque muitas vezes nós olhamos para o espelho e a gente pensa, puxa, será que Deus pode me usar? Será que Deus pode fazer algo na minha vida e através da minha vida? Porque a gente olha para o nosso passado, a gente olha muitas vezes para coisas que já aconteceram nas nossas vidas, a gente olha para os nossos defeitos, para as nossas falhas, para os nossos erros, e a gente pensa, puxa, Deus não pode me usar, Deus não pode fazer algo através da minha vida. E aí a gente se depara com homens, mulheres tão usados e tão usadas por Deus, mas eram pessoas normais, pessoas que erraram, pessoas que falharam, pessoas que caíram, né? Por exemplo, a gente olha para a Bíblia e vê Davi sendo chamado um homem segundo o coração de Deus. E aí quando a gente olha para Davi sendo chamado um homem segundo o coração de Deus, a gente pensa, certamente foi alguém perfeito, certamente foi alguém que não errou para ser chamado desse jeito. Muito pelo contrário, Davi pecou, Davi errou, e os erros de Davi foram extremamente graves, né? Davi mandou matar pessoas. Davi, ele tomou a mulher de o chefe do seu exército, ele tomou a mulher lá do chefe do exército, e depois de ter tomado a mulher, engravidou, a mulher mandou matar o marido dela, fez coisas terríveis, mas foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque na verdade ele se arrependeu de verdade. Deus não consegue resistir, Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração arrependido de verdade, né? Então a gente vê homens, mulheres comuns, normais, com erros, falhas, defeitos, mas que fizeram coisas extraordinárias em Deus, para Deus, impactaram a vida de pessoas. E por que não eu? Por que não você? Mas é claro que o diabo sempre vai dizer para mim, sempre vai dizer para você que não é possível, que através das nossas vidas nada vai acontecer. Então nós olhamos para a vida destes homens, agora destas mulheres, e vamos tirar lições, e vamos ver que se Deus fez na vida deles, Deus pode fazer nas nossas e através das nossas vidas também. Então, semana passada nós falamos sobre Eva, que foi a primeira mulher de todas, né, que inaugurou, e hoje eu quero falar sobre Sara. Então eu quero começar lendo com vocês em Hebreus capítulo 11, versículos 11 e 12, que diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa.
Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Nós estamos neste lugar, nesta noite reunidos, e a minha oração é que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos ser ensinados. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que precisamos de mudanças, de transformações nas nossas vidas. Nós estamos abertos para o Senhor nessa noite. Molda as nossas vidas, o nosso caráter, nos transforma na pessoa que o Senhor nos chamou para sermos, Pai. Fala conosco nessa noite, que a Tua vontade seja feita neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Olha só, nós começamos lendo aqui Hebreus 11, eu não sei se você sabe, mas Hebreus 11, o escritor de Hebreus, no capítulo 11, o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Então, no capítulo 11 de Hebreus, está ali o nome de alguns homens e mulheres que são considerados na Bíblia heróis da fé. Homens e mulheres que fizeram grandes coisas para o Senhor. E o nome dessa mulher chamada Sara está aqui, dentre estes heróis, dentre estes homens e mulheres que fizeram grandes coisas para o Senhor. Sara, como nós lemos aqui. E o texto aqui, os versículos que nós lemos, vai dizer que Sara, ela recebeu poder por meio da fé. Ela teve fé, e porque ela teve fé, ela recebeu poder para ser mãe. Ou seja, essa mulher aqui, o que nós entendemos é que ela não podia ser mãe. Então ela teve fé, e porque ela teve fé, ela recebeu poder para que ela pudesse gerar, para que ela pudesse ser mãe, para que ela pudesse ter filhos. Essa Sara aqui é a mesma Sara que é falada e é contada lá no início, lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis, a esposa de Abrão, que na verdade a Bíblia começa falando sobre Abrão e Sarai, que era o nome dos dois, depois que Deus muda o nome deles para Abraão e Sara, antes era Abrão e Sarai. Essa mulher aqui, esposa de Abrão, que nós lemos esse texto de Hebreus. Só que parece um pouco contraditório, porque eu acho que um dos momentos mais conhecidos da vida de Sarai, talvez seja aquela história a respeito do filho que Abrão teve e não foi com ela. Do filho que Abrão teve e foi com uma criada chamada Agar. E Abrão teve um filho com uma criada chamada Agar. Não sei se você sabe por quê, mas porque Deus havia dito para Abrão: olha, Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer você pai de multidão. E Abrão olhou para ele mesmo. Abrão, quando Deus fala com ele, ele já tinha 75 anos, sua mulher com 65 anos. Ele olha para aquela situação e ele diz: puxa, mas já idoso. E ele olha para a esposa e pensa: minha esposa é estéril, bom, impossível isso. E diante dessa situação, o tempo passa, a coisa não acontece. Deus havia dado uma palavra, mas diante daquela palavra as coisas não aconteceram. Anos passaram e um dia Sarai decide dar uma ajuda para Deus, já que a promessa não chegou, já que as coisas não aconteceram. Ela pega e ela diz para o seu marido: olha, já que Deus te disse que através de você vai ser pai de multidão, e tem uma promessa que precisa se cumprir, então eu vou pegar a criada, porque eu não posso ter filho mesmo. Vamos pegar uma criada, Agar, você se deita com ela, ela vai gerar, vai ter um filho e vai ser como nosso filho. Eu vou criar esse menino e está tudo certo. E ela faz isso. E eu acho que acabou se tornando um dos momentos mais conhecidos aí na vida de Sara, um erro, uma falha. Ela se precipitou, ela fez algo que ela não deveria ter feito, ela falhou, ela errou.
naquele momento talvez por não acreditar, né, na promessa de Deus, e aí parece contraditório, porque a gente lê Hebreus no capítulo 11, e a gente lê que por meio da fé, Sara recebe o poder para gerar, o poder para ter filho, o poder para... Ela era estéril, mas agora para poder ter filho. Mas agora a gente lê que Sara, ela, por não talvez acreditar, ela entrega ao seu marido uma criada para que ele se deitasse com ela. Que confusão é essa? Que contraditório. Então, na verdade, eu quero olhar um pouquinho desde o começo da história lá de Sara, para que a gente consiga talvez olhar e tentar perceber o que é que será que aconteceu, quais são as lições, por que é que Sara foi colocada lá em Hebreus 11, por que é que ela está lá na galeria, por que é que ela está na prateleira, né, dos heróis da fé, por que que o nome dela foi mencionado lá, se ela não conseguiu acreditar? Ela era uma mulher comum, o que é que teve de extraordinário em Sara? O que é que nós podemos aprender com essa mulher comum? O que é que tem de extraordinário na vida dela? Então é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Para começar, eu quero ler em Gênesis, que é lá que começa, na verdade, a história toda, quando Deus fala com Abraão, no capítulo 12, dos versículos 1 a 5, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Para começar aqui, algumas perguntas. Esse texto que nós lemos aqui em Gênesis, capítulo 12, dos versículos 1 a 5. Deus vai lá e entrega uma promessa para Abrão. Primeira pergunta: para quem que Deus entregou a promessa? Para Abrão. Você ouviu o nome de Sarai sendo citado aqui? Não. Deus não citou o nome dela. Deus falou com ele. Deus falou para ele. Deus falou: eu vou fazer de você uma grande... A partir de você vai nascer uma multidão, uma nação. Você vai gerar... Ele não cita o nome de Sara. Ele não fala da esposa. Ele não fala o nome, não cita, não fala a respeito dela. Ela não é mencionada aqui na conversa, na promessa. Aí Deus, nessa promessa, diante daquilo que Ele está falando, Ele diz: olha, para que isso aconteça, Abraão, você vai fazer o seguinte: você vai sair da tua terra, do lugar que você está, da tua parentela, você vai deixar tudo para trás e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Agora, Deus mostrou o lugar que Ele estava falando? Não mostrou. Então a primeira coisa que eu quero que a gente olhe e entenda aqui é o seguinte: se coloca no lugar de Sarai. Se coloca no lugar dela, porque acho que quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa se colocar no lugar das pessoas. Se coloca no lugar dela. Então Deus aparece para Abrão e fala com ele: olha, eu vou fazer de você uma nação, uma multidão vai vir a partir de você. O nome dela não é mencionado, e ele vem e transmite essa mensagem para ela: olha, Deus apareceu para mim e falou que a partir de mim vai nascer uma nação. Ela, por ser esposa dele, talvez entendeu a mensagem: bom, Deus está falando com a gente, como casal, mas talvez ela olhou para ela e falou assim: bom, eu sou estéril, como é que Deus está falando que vai fazer esse negócio a partir de nós? Será que é comigo também? Ele não falou no meu nome, a gente é um casal, mas eu sou estéril, como é que esse negócio vai funcionar? Você já é velhinho, eu sou velhinha, eu sou estéril. Como é que será que esse negócio? Ela talvez não tinha certeza, porque Deus não tinha sido claro, não tinha mencionado o nome dela. Abraão falando isso para ela, e tem mais uma coisa: o que foi, Abraão? Então, Deus mandou a gente sair da nossa casa aqui. E para onde? Então, para um lugar. Mas qual lugar? Não sei, só para a gente sair. Agora, pensa numa coisa: 65 anos de idade ela tinha aqui.
65 anos de idade, ninguém está planejando fazer uma aventura na sua vida. 65 anos de idade, a pessoa vai estar pensando, bom, eu já estou idosa, meu marido está idoso, a gente já está aqui, já está tudo certo, a família está aqui, está perto da família, dos familiares. Agora vem meu marido com 75 anos e fala para mim, olha, Deus veio, falou comigo, falou que vai fazer uma grande, que a partir de mim vai vir uma nação, uma multidão de gente, e mandou a gente sair da nossa terra e para um lugar que ele ainda vai mostrar, nem mostrou ainda. Ela deve ter pensado, o velhinho bateu a cabeça, está aí doidando. Com 75 e eu com 65, Abraãozinho, não estamos mais no tempo de aventurar, era com 30, com 25, com 35, agora com 75, 65, já foi o tempo. Fazer mochilão, sair de casa, levar os animais, montar tenda, morar em tenda agora, a nossa vida já está tudo certo. Então, só que o texto vai me dizer o seguinte, no versículo 5, em nenhum momento você vai ler que Sara relutou, que Sarai, ela brigou com Abraão, que ela falou nada. A única coisa que diz é, levou Abraão consigo a Sarai. Aqui eu já começo dizendo para você, aqui eu vejo uma mulher extraordinária. Aqui eu já vejo uma mulher extraordinária. Porque aos 65 anos de idade, com a vidinha dela tudo certo, sem saber para onde vai, sem saber o que vai acontecer, o velhinho dela chega para ela e fala, vamos porque Deus falou comigo. E ela fala, se Deus falou com você, eu estou junto com você. Eu vejo aqui uma mulher forte, eu vejo aqui uma mulher de fé, eu vejo aqui uma mulher corajosa, eu vejo aqui uma mulher abnegada, eu vejo aqui uma mulher com muitas qualidades. Aos 65 anos, pensar que nós vamos deixar a nossa zona de conforto, os familiares, sair, nem sabemos para onde nós vamos. Para começar, eu já acho que ela já é extraordinária só de ter saído do lugar onde ela estava. Porque eu acredito que a maior parte de nós, o que nós faríamos, sabe o que é que geralmente a gente faz? Por exemplo, um casal. Ah, Deus falou com você? Falou, então tem que falar comigo também. Tá maluco? Vou deixar minha vida? 65 anos? Não, falou que você tem que falar comigo também, tem que falar com os dois, vai falar só com um. Deus não falou comigo nada, não. Só falou com você? Não, então vou esperar ele falar comigo também. A nossa reação seria essa, no mínimo. Ele falou, então vou esperar. O dia que ele falar comigo, que ele aparecer, não parou, nem mencionou meu nome, não apareceu para mim, então ele que apareça para mim, ele que fale o meu nome, ele que vem, fale comigo, ele fala, eu vou também. Mas não veio, não falou, então não vou. Mas ela não. Ah, falou, Deus veio, é para ir, não sei para onde, estou com você, vamos embora. Aí na Bíblia a gente vê coisas extraordinárias acontecer, a gente fala, nossa, que coisa linda, eu queria viver, mas quando chega na hora da gente fazer esse tipo de coisa, de tomar esse tipo de decisão, de dar esse tipo de passo de fé, a gente não dá, a gente não faz, a gente não caminha, a gente não toma as mesmas decisões, mas a gente quer ver, a gente quer viver as mesmas coisas que estes homens e estas mulheres de Deus viveram. Não vamos viver porque não conseguimos muitas vezes dar passos e ter as mesmas atitudes destas pessoas. Ela foi extraordinária aqui. Agora, uma outra coisa que eu vejo nela, segunda coisa que eu vejo nela, sabe o quê? Porque esterilidade nesse tempo aqui, é claro que em qualquer momento não é algo bom. Para uma mulher não é algo bom, ou para um homem também, mas a mulher tem o sonho, né, a barriga cresce na mulher, não é no homem, o sonho de gerar, de ver a barriga crescendo, mas nesse tempo aqui, machista, nessa sociedade machista, onde a mulher, o homem, o valor dela era gerar, dar filhos ao homem, cuidar dos filhos e mulher não podia falar e falar em público, e era assim. Se você for ler historiadores, você vai ver que era assim naquele tempo. Agora, uma mulher como essa na verdade, o propósito de vida que é, eu gero, o que é que você faz? Eu sou mulher, eu nasci para gerar, para trazer vida, mas eu não posso gerar. Então, na verdade, estou sem propósito, eu não posso fazer aquilo que eu deveria fazer. Naquele tempo, uma mulher assim, ela era rejeitada, ela era desprezada, tanto que
na lei, no código de Hammurabi, que foi um código, uma lei antes da lei de Moisés, tinha uma cláusula, tinha uma lei lá que dizia o seguinte: se você é casado com uma mulher e ela for estéril, você está permitido a pegar uma concubina, você está permitido a pegar uma serva, uma criada, e se deitar com ela e ter um filho, porque você tem direito de ter um filho. Se a tua mulher não pode ter, então você tenha um filho com a tua criada. Imagina isso para uma mulher. O sentimento de rejeição, tristeza dela, o sentimento de que, puxa, eu não posso gerar, eu não sou valorizada nem pelo meu marido, pela sociedade, pelas outras mulheres. Ela era mal vista diante das outras mulheres também. Eu penso que uma mulher como Sara, ela tinha motivos para ser uma mulher deprimida. Ela está deprimida, ficar com depressão, ficar para baixo, não viver a vida, viver triste, ficar trancado em casa. E uma pessoa deprimida, a gente hoje sabe quais são os sintomas de depressão. Uma pessoa que perdeu a alegria de viver, está deprimida, está com depressão. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela tem vontade de se cuidar? Não. Uma pessoa que está com depressão, ela tem vontade de levantar. Uma mulher, por exemplo, de ir no cabeleireiro, de fazer as unhas, de se cuidar? Não, não tem. Quer ficar em casa de pijama, dormindo. A mulher ou o homem, não quer sair do quarto, quer ficar trancado, não quer ver o mundo, não quer viver. Mas quando a gente olha para a vida de Sara, eu não vejo isso. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que Sara, aos 65 anos, era uma mulher linda. Linda. Ela era tão linda, que aos 65 anos, ela era tão bonita, tão bem cuidada, que aos 65 anos, olha o que acontece. Quando Abraão está viajando, porque Deus havia mandado eles viajarem, quando Abraão vai passar pelo Egito com a sua esposa, ele fica com medo de entrar no Egito, porque a esposa dele era muito bonita, muito formosa, e ele diz: olha, Sara, se nós entrarmos aqui no Egito, eu acho que o pessoal vai querer te pegar como mulher, então não fala que você é minha mulher, porque senão eles vão querer pegar você como mulher, vão me matar, então fala que você é minha irmã. E exatamente isso aconteceu. Quando eles entraram no Egito, os servos de Faraó viram ela e falaram: rapaz, que coroa, 65. Agora, deixa eu te falar uma coisa, você acha que não tinha mulher bonita no Egito, não? Mais novinha para levar para o Faraó? Tinha. Chega uma estrangeira com 65 anos, quebrando tudo, abalando. Os servos vêm e falam: Jesus, vamos levar isso aqui para o Faraó que ele vai gostar. O Faraó gostou, falou assim: eu quero essa para mim. Ela vai lá para o palácio de Faraó, só que o que acontece? Deus não permite que isso acontecesse. Deus não permite que ele se deitasse com ela. Deus não permitiu, tirou o sono do homem e falou para ele: não deita com essa aí, porque essa aí tem dono. No dia seguinte, Faraó fica indignado, devolve a mulher e tal. E isso acontece mais uma vez, um pouco adiante, mais uma vez, quando eles estão passando por um outro lugar, um rei lá quis também a mulher de Abraão. Por quê? Porque era linda. Agora, eu não consigo ver uma mulher que está deprimida sendo bonita desse jeito. O que isso me ensina? Isso me ensina, sabe o quê? Que uma tristeza na vida dela não impediu ela de viver. Sabe o que isso me mostra? Isso me mostra que Sara, ela era uma mulher grata. Sabe por quê? Porque podia ter algo na vida dela que não era bom, mas ela olhava para o lado e ela conseguia enxergar que tinha muitas outras coisas boas. Ela olhava e ela pensava: puxa, eu não pude ter um filho, mas eu tenho um marido, o meu marido tem bens, a vida está boa. É claro, tem algo na minha vida que não está bom, mas olha, tem tanta coisa boa, eu vou viver a minha vida. E muitas vezes nós não somos como Sara. A gente tem algo que deu errado na nossa vida, a gente tem algo que trouxe uma frustração nas nossas vidas, a gente tem uma tristeza, a gente tem algo que não saiu da maneira que a gente queria ou imaginava, e aí para nós a vida acabou, não vive mais. Agora Deus não é bom, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, porque aquilo não saiu do jeito que eu queria. Somos ingratos e nos esquecemos
tanto de coisas que Deus já fez por nós. A gente olha para algo ruim e se esquece do tanto de coisas boas. A gente olha para uma coisa que perdemos e se esquece da saúde que Deus nos deu, se esquece da família, se esquece de tantas coisas, mas eu olho para Sara e eu vejo ela uma mulher feliz, uma mulher grata, uma mulher forte, uma mulher companheira, uma esposa submissa ao seu marido. Aquilo não impediu ela de viver. Aquela tristeza, claro, era uma tristeza na vida dela, mas aquilo não parou a vida dela. Muitas vezes um problema, muitas vezes uma tristeza impede as pessoas de viverem o presente. Fica preso lá, fica parado lá atrás. Porque se você soubesse, ela tinha motivos talvez. Puxa, Deus deu uma promessa aí, mas você esqueceu de mim nessa promessa? Falou que vai ser pai de nações e multidões, nem citou meu nome, não sabia que eu sou estéril, a palavra não veio para mim, podia se sentir rejeitada, tinha muitas desculpas, mas ela está vivendo, seguiu em frente, mulher extraordinária. Então a gente chega naquele episódio, que é o episódio que talvez as pessoas mais conhecem, que é onde ela erra, onde ela, ao invés de esperar, ela decide dar uma ajudinha para Deus. E porque ela decide dar uma ajudinha para Deus, consequências graves, né? Quando a gente erra, quando a gente peca, sempre existem consequências. Gênesis 16, 1 e 2 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão aceitou, anuiu ao conselho de Sarai. A gente pode pensar que, eu posso ler isso aqui e pensar o seguinte: Sarai, na verdade, ela tinha motivos para não acreditar, porque Deus não mencionou o nome dela na promessa. Deus falou, foi com Abraão, não falou o nome dela. Deus podia ter falado o nome dela, mas não falou. Deus sabia que ela era estéril e nada acontece. Ela tinha desculpa do código da lei de Hammurabi. Ela, na consciência dela, ela podia falar: bom, não estou errando, porque já que eu não posso, tem uma desculpa aqui, tem uma cláusula que permite. Então, de repente, eu entendi errado, porque Deus falou que a partir de Abraão vai ter uma multidão, uma nação, e talvez não seja a partir de mim mesmo. Como tem essa cláusula, como tem essa permissão, talvez Deus queira fazer desse jeito aqui. Eu estou dizendo em coisas que talvez ela tenha pensado, que talvez eu e você nós pensaríamos também. Vamos por esse caminho. E eu posso pensar que ela não creu, posso pensar que ela não acreditou na promessa que Deus havia dado a Abraão, mas eu acredito que ela creu. Você sabe por que eu acredito que ela creu? Porque a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que Ismael, que foi o filho, fruto de Abraão com Agar, a serva, ele nasce, quando ele nasce, Abraão tinha 86 anos, isso está lá em Gênesis 16, 16, Ismael, ele nasce quando Abraão tinha 86 anos, Deus deu a promessa a Abraão, Abraão tinha quantos anos? 75, ou seja, se passaram 11 anos da promessa, até o nascimento de Ismael. Eu penso que, se Sarai não acreditasse e não tivesse fé, depois de 3 meses, ela já tinha mandado a mulher deitar com o marido. Não, a palavra não foi para mim, eu sou estéril, não tem como ter filho. Abraão, você recebeu a palavra, está tudo certo, chama a mulher aqui, deita, já dá um jeito. Mas eu penso que ela esperou. Eu penso que ela ouviu aquela palavra e no fundo ela ficava, não,
Deus pode fazer em mim, Deus pode fazer através de mim. Deus é grande, Deus, já vi Deus fazendo coisas grandes. Aí passa um ano, não aconteceu nesse ano, mas eu acho que Deus pode fazer. De repente vai ser no segundo. Aí ela espera o segundo ano e ela está lá quietinha no canto dela, e o segundo ano passou, e aí talvez ela, não, eu acho que pode acontecer, talvez no terceiro, hein? Eu acho que o terceiro vai vir. E quarto, quinto, sexto, e sétimo ano, e oitavo, e ela pensando, puxa, não, mas quando chegar no nono vai acontecer, e 9 e 10 anos, e nada acontece. Depois de 10 anos, então, ela decide falar com o seu marido e dizer para ele o seguinte: olha, chama a criada, se deita com a criada e tenha um filho com ela, eu vou cuidar da criança. Eu não acredito que ela não acreditou em 10 anos, ela teria feito isso antes já. Eu penso que em 10 anos ela estava esperando, em 10 anos ela estava pensando, Deus vai fazer, Deus vai fazer um milagre. Eu sou estéril, mas se Deus deu uma promessa, eu vou gerar, vai ter um jeito. Mas depois de 10 anos ela se cansou, e aí ela quis dar um jeito na promessa de Deus. Olha que coisa, a rejeição não conseguiu fazer com que aquela mulher parasse. O fato dela não ter sido, o nome dela não ter sido mencionado na promessa, não fez com que ela deixasse de acreditar. Ela tinha inúmeros motivos para parar antes, mas nada fez ela parar. Só teve uma coisa que fez ela desistir. Sabe o que foi? O tempo. Nosso maior inimigo, muitas vezes, é o tempo. Às vezes a gente acredita, mas o problema não é acreditarmos. O problema é continuarmos acreditando. Às vezes a gente acredita um dia, a gente acredita 5 dias, a gente acredita 10 dias, a gente acredita 1 ano, Gui, acreditei. Eu acredito 5 anos, mas Gui, mas 6 anos eu não vou aguentar. E muitas vezes o nosso maior inimigo é 6, é 7. A gente até aguenta a rejeição, a gente até aguenta as pessoas falando que a gente não vai vencer, que não vai dar certo, mas Deus me deu uma promessa, Deus falou comigo, e porque Deus falou comigo eu vou segurar, eu vou aguentar firme, Gui, porque eu sei que se Ele falou comigo vai acontecer. Mas passa 1, 2, 5, 6, 7, e muitas vezes o tempo nos vence. Eu vim nessa noite para te dizer: não pare, não deixe o tempo te vencer. Se Deus falou, Ele vai fazer. Pode ser 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, eu não sei quanto tempo, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele vai fazer. É tão louco que a aliança que Deus faz com Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, acho que no capítulo 15, quando a gente vai estudar teologia e tal, chama de aliança abraâmica. Essa aliança que Deus faz com Abraão, nós chamamos de aliança unilateral. Sabe o que isso significa? Que o homem não tem participação, ele não tem um dever, uma função nessa aliança. Quando Deus foi fazer uma aliança com Abraão, sabe o que Deus fez? Deus colocou Abraão para dormir. Deus colocou, você pode ler depois na tua casa, Deus colocou Abraão num grande sono, e aí Deus então oferece um sacrifício, Ele coloca ali o sacrifício para consumar a aliança, porque na aliança naquele tempo, uma das coisas que se fazia para consumação de uma aliança era um sacrifício, colocar animais ali. Então ele coloca aquilo e ele faz sozinho. Abraão está dormindo, unilateral. Deus estava dizendo para Abraão, sabe o que? Eu vou fazer apesar de você, independente de você. Independente de você, dela, independente se você quer, se não quer, se você acha que vai acontecer, que não vai acontecer, se ela pode, se não pode, eu estou firmando essa aliança e eu vou fazer. Ela não precisava ajudar Deus, porque Deus falou, eu vou fazer, está feito. Mas o tempo é nosso inimigo, o tempo é nosso inimigo. Ah, Deus. Aí começa a entrar coisa na cabeça. Será mesmo? Deus, mas o Senhor falou como foi com Abraão, foi comigo não.
nunca pensou nessas coisas. Acho que Deus não falou comigo, não. Acho que aquela palavra foi para mim, não. Você tinha certeza que era com você, mas passou 3 anos e já não tem tanta certeza. Ou seja, Deus muda de ideia, então. Você está dizendo é isso. Você está dizendo que Deus, Ele é um Deus que muda de ideia. Que Ele fala uma coisa para você hoje, e daqui 3 anos Ele, eu achei que agora vai ser melhor você fazer outra coisa. Eu já conversei com algumas pessoas assim, eu já conversei com gente que um dia falou para mim assim, eu tenho certeza que Deus me chamou para fazer isso. Passou alguns anos, a pessoa sentou na minha frente e falou, então, eu vou fazer tal coisa. Eu fiquei ouvindo, falei, tá bom, é o que você quer fazer, tá bom. Aí eu falei, mas e lembra, 3 anos atrás você falou para mim que Deus tinha falado isso. Não, é que agora, eu falei, tá. Deus mudou de ideia. Quem mudou de ideia foi você, não foi Deus. Deus não mudou de ideia. É que a gente arruma desculpa no meio do caminho, porque as coisas não aconteceram, porque a gente não soube esperar, porque a espera muitas vezes é dolorida demais, e a gente quer dar um jeito na promessa, a gente quer furar fila, a gente quer ver a promessa acontecendo antes, mas promessa do nosso jeito, para acontecer antes, não é promessa, é problema, não é promessa. Ismael nasce, e não sei se você sabe, mas Deus abençoou Ismael por causa de Abraão. Deus fez, através de Ismael, grande nação, grande povo. De Ismael vieram os árabes. Só para você ter ideia, até hoje, as guerras que nós vemos na televisão aí, é Palestina contra Israel, os árabes contra Israel, é fruto disso. É fruto de Ismael e Isaac, a promessa e o jeito de tentar resolver a promessa. É isso que acontece quando a gente tenta dar um jeitinho nas coisas de Deus. A gente traz problema, a gente traz sofrimento, a gente traz confusão para as nossas vidas. Espere, e você vai ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. A primeira vez que Deus vai mencionar, olha só que coisa, a primeira vez que Deus vai mencionar o nome de Sarai, vai ser no capítulo 17 de Gênesis só. A história começou no capítulo 12, muita coisa aconteceu. A primeira vez que o nome dela é mencionado é no capítulo 17, versículo 15, diz assim, disse também Deus a Abraão, a Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai por Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Aqui Deus falou que ia ser através dela que Deus ia dar um filho. Até aqui Deus não tinha falado, Deus tinha falado a respeito de Abraão, não de Sara. Só aqui no capítulo 17 ele fala isso. Abençoá-la-ei e te darei um filho, sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. E aí no capítulo 18, o Senhor e 2 anjos aparecem para Abraão, e manda Abraão lá cozinhar, fazer uma comida para eles. Abraão vai lá, prepara tudo e leva para eles comerem, e aí enquanto Abraão está conversando ali com aqueles homens, e eles estão comendo, terminam de comer, começa a conversar, e Sara vê que Abraão está numa conversa ali com as pessoas, o que é que ela faz? Como uma boa mulher, vamos ver o que o maridão está falando lá, né? Ela, ó, põe o ouvido na tenda para ver o que estão, qual que é do papo lá fora. Gênesis 18, 9 diz assim, então lhe perguntaram, Sara tua mulher, onde está ela? Ele respondeu, está na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara tua mulher dará à luz um filho. Sara estava escutando, a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, quietinha, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil?
daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Olha que coisa, Sara está escondidinha lá, para ver o que o marido está falando com aqueles homens, e ela ouve os homens dizendo o seguinte: olha, Abraão aqui está com 99 anos, fazendo 100 anos, e a mulher está com 90 anos, fazendo 90 anos, e os homens dizem: olha, daqui a 1 ano eu vou voltar, e vocês vão estar com um filho. Sara está quietinha, ela riu, mas ela riu no íntimo, não riu alto, e aí os homens que estão lá fora dizem: porque ela riu. E Sara agora se assusta, porque como é que o homem sabe que eu ri? Então ela entende, bom, não é qualquer um que está ali fora falando isso aí. E aí ele fala: existe alguma coisa que seja difícil para Deus realizar? Não, não tem. Deus é um Deus de milagres, não existe algo que seja impossível para o nosso Deus. Daqui a 1 ano vocês vão estar com um filho, com um bebê no colo de vocês. A promessa se cumpriu. Agora, a gente não sabe o motivo do porquê que Sara ela riu. Talvez ela riu pensando: Deus, que ideia doida é essa? Eu estou com 90 anos, se eu viver até 100, qual que é o sentido de eu ficar 10 anos com meu filho? Não adianta, dá filho para outra pessoa. Eu já estou perto da morte, você vai me dar um filho, eu vou morrer, não faz sentido. Mas olha só, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, Gênesis 21, de 1 a 7, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Olha só que coisa louca, com 100 anos, com 90 anos agora, eles seguram um bebê na mão deles. E aí você pode dizer: pô, por que é que Deus faz estas coisas? Talvez Sara, quando ela riu, talvez ela estava pensando a mesma coisa: Deus, mas o Senhor vai me dar um filho com 90 anos. E eu não sei se você sabe disso, mas Sara é a única mulher na Bíblia que a Bíblia nos conta a idade que ela morreu. Com quantos anos ela morreu? Eu acredito que Deus tenha feito isso de propósito. Ela morreu com 127 anos. Gênesis 23, 1 fala isso. Tendo Sara vivido 127 anos. Ou seja, se ela teve Isaque com 90 e ela morreu com 127, ela viveu com o menino 37 anos. Ou seja, o que é que Deus está dizendo aqui? Eu sou um Deus. Eu vejo que Deus está dizendo: querida, você está achando que você serve a um Deus que não é soberano? Você está achando que você serve a um Deus que não controla todas as coisas? Eu não sou um Deus apenas que faço promessa. Eu sou um Deus que faço promessa, mas eu cuido de tudo. Eu não só faço promessa, entrego uma promessa e deixo você se virar, não. Eu faço, eu entrego e eu ainda permito que você desfrute daquilo que eu te entreguei. Eu controlo todas as coisas. Você vai ter com 90, mas fica tranquila que você vai viver até 127. Vai dar tempo de você curtir, vai dar tempo de você aproveitar. Através destes detalhes aqui, Deus está mostrando e provando sua fidelidade, sua bondade, sua soberania, como se Ele estivesse dizendo: olha, eu sou um Deus que controlo todas as coisas. A visão de vocês é pequena demais. Talvez Sara riu e disse: ah, Deus, 90 anos, 90, eu estou no final da minha vida, Deus. E muitas vezes a gente pensa isso. Uma pessoa de 70, uma pessoa de 60, 80, ah, Deus, mas agora eu estou no final, e Deus está dizendo: meu filho, está só começando. Você está pensando: ah, Deus, mas agora, Senhor, agora não tem mais jeito de fazer. Deus é um Deus que controla todas as coisas. Ele não apenas faz a promessa, Ele entrega a promessa, e Ele ainda permite que você desfrute daquilo que Ele te entregou. Eu uma vez, faz tempo que eu preguei aqui na igreja, eu não lembro o texto que foi, eu não lembro o versículo, mas eu lembro que fala sobre acelerar o tempo. O versículo fala sobre acelerar o tempo. Eu estava pregando sobre tempo. E se tem uma coisa na nossa vida que a gente não consegue voltar, é no tempo. Passou 1 minuto, esse minuto que passou não tem como voltar. Tenho 33 anos, os meus 32 nunca mais volta. Vivi 32, não tem mais jeito, passou, foi, tchau. E quando eu li esse negócio na Bíblia, eu falei: que quem é esse que Deus está falando?
que Ele vai restituir o tempo. Como é que Deus vai devolver o tempo? Que mensagem é essa, Deus? Eu fiquei naquilo, restituir o tempo, Deus vai restituir o tempo não volta. Se tem uma única coisa que não volta nessa vida, é o tempo. A gente pode pedir perdão, acertar as coisas, mas o tempo já foi, perdeu. E aí, de repente, eu falei assim, caramba, Deus falou comigo, falou assim, não, restituir o tempo, sabe o que acontece? É isso que eu faço. Porque o diabo, na verdade, qual que é a intenção do diabo? O diabo rouba o tempo. Quando o diabo, ele prende as pessoas, ele prende porque o tempo é o maior presente que nós temos, o maior presente que Deus nos dá é o tempo de vida que nós temos aqui, e o que o diabo quer fazer é prender as pessoas, para que elas percam tempo de vida, que elas poderiam estar curtindo e aproveitando e vivendo aquilo que Deus tem para a vida delas. O diabo rouba, e aí às vezes a pessoa chega com 30, 40, 50 e fala, puxa, eu perdi tanto tempo, olha só agora o que ficou para trás, eu nunca vou conseguir viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí Deus diz, olha, eu vou restituir o tempo. Como é que Deus vai restituir o tempo? Deus vai me levar de volta para os 20 anos? Não, Deus falou para mim o seguinte, não, restituir o tempo comigo é o seguinte, aquilo que você iria demorar 20 anos para construir, aquilo que você iria demorar 20, 30 anos para fazer, para conquistar, para chegar, restituir o tempo é o seguinte, eu vou fazer na tua vida em 1, em 2, em 3 anos, é aceleração de tempo, é aceleração no seu relógio. Eu vou acelerar o tempo para que você viva as coisas mais rápida. É isso que Deus vai fazer. Muitas vezes a gente pensa, mas é 70, 80, 90, não dá mais tempo. Deus está dizendo, olha, eu vou restituir, eu vou fazer você viver coisas que você nem imaginou que você viveria. Mas Deus fez a promessa para mim, Gui, mas não vai dar tempo de viver a promessa. Tenha certeza que se Ele fez a promessa, Ele cumpre a promessa, e se Ele cumpre a promessa, você vai viver e desfrutar da promessa que Ele fez para você, em nome de Jesus. Só para concluir, alguns pontos para a gente lembrar. Sara é extraordinária, comum, porém extraordinária. Ela nos ensina que na vida nem sempre vamos ter todas as respostas. Ela começou a caminhada dela sem resposta nenhuma, mas não podemos parar, devemos continuar. A gente não precisa ter resposta, a gente precisa confiar naquele que tem todas as respostas. Ela nos ensina que uma frustração, uma derrota não pode acabar com toda a minha vida. Olhe para as coisas boas, seja grato, seja grata. Ela nos mostra a importância de nos valorizarmos, nos amarmos. Você é importante. Alguém pode ter te desprezado, te humilhado. João 3,16, mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por você. Se tivesse só você no mundo, Ele morria por você. Você é amado, você é importante, você nasceu com um propósito. Você é importante para Deus, nunca se esqueça disso. Ela nos ensina que a espera pode ser muito perigosa, e as consequências dos erros não são fáceis. Por isso, cuidado, não seja precipitado. Cuidado em tentar cortar o caminho. Espere o tempo de Deus. A vida de Sara nos mostra que quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Ele faz, sempre traz riso, traz alegria. Como Sara disse, tanto para ela como para aqueles que ouviram sua história, ela termina dizendo isso, quando Isaac nasce, e o nome Isaac significa riso. Já parou para pensar nisso? Riso. Eu fico pensando que toda vez que ela chamava o menino, ela lembrava da vez que ela deu risada lá na tenda. O riso, ela lembrava, rapaz, eu estava lá na tenda, eu duvidei, e aí, agora a promessa está aqui, cumpriu, aconteceu. O riso, vem cá, e eu dei risada um dia, mas olha aqui o que Deus fez. O riso, vem cá, o riso, vem para lá, e ela termina dizendo o seguinte, olha, isso aqui que aconteceu foi motivo de riso para mim, não apenas para mim, mas
para todas as pessoas que ficarem sabendo da minha história. Eu de verdade acredito, porque se você olhar para a história de Sara, se você olhar para a vida de Sara, você vai ver que teve momentos extremamente difíceis, mas eu vejo que momentos difíceis, tribulações, circunstâncias adversas, na verdade, só servem, sabe para quê? Para num futuro trazer riso para as nossas vidas, porque serve para a gente olhar para trás e dizer o seguinte: olha, eu sirvo a um Deus que é fiel, eu sirvo a um Deus que é bom, eu sirvo a um Deus que me sustenta, eu sirvo a um Deus que cumpre a sua palavra. Ele falou comigo há 30 anos atrás e hoje eu estou vivendo aquilo que ele falou para mim. E quando Deus faz, como ela termina dizendo, não apenas para mim, a alegria não é minha apenas, mas essa história, na verdade ela está dizendo, olha, a minha história vai servir de testemunho para as outras pessoas, e de verdade eu acredito nisso. O que você passa, o que eu passo, as dificuldades, na verdade vão se tornar em testemunhos, na verdade vão abençoar não apenas as nossas vidas, mas vão abençoar a vida de muitas outras pessoas. Motivo de riso, as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer, não é possível, como você sobreviveu àquela situação, como que você passou por isso, como que a tua família passou por aquela tempestade, como que você aguentou tanto tempo, firme na promessa sem ver nada acontecendo, e vidas vão ser impactadas e abençoadas por ver aquilo que Deus fez na tua vida e aquilo que Deus fez através da tua vida. Riso, pode ter certeza que você vai passar e Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.